Harém. Só essa palavra, como um tapete voador mágico, nos transporta para o mundo dos contos orientais, cheio de mistérios, luxo e ilusões. Imediatamente surgem imagens diante dos nossos olhos. Odalisca, em sedas semi-transparentes, cobertas de joias, preguiçosamente, abanando-se com leques de penas de pavão, e o governante todo-poderoso, cercado por uma multidão de mulheres belas como Horis. Romântico? Sem dúvida. Hipnotizante? Sem dúvida. Verdadeiro? Apenas em parte, como o reflexo da lua na água ondulante, bonito, mas distorcido. E se eu lhe disser que o harém real era muito mais complexo, multifacetado e interessante do que todos os filmes de Hollywood, romances de banca e até mesmo as fantasias mais ousadas? O que havia por trás das grades douradas, guardadas por eunucos vigilantes? Não se escondia apenas a infame paixão oriental, mas também uma sofisticada luta política, uma diplomacia sutil, quase imperceptível, uma educação brilhante, pelos padrões da época, e um verdadeiro, às vezes, absoluto, poder feminino. Hoje, não vamos apenas levantar o véu do mistério, vamos abri-lo completamente e mergulhar na vida cotidiana do harém para descobrir como ele realmente era. Finalmente, desmistificar os mitos estabelecidos e, possivelmente, olhar de uma maneira completamente nova para este mundo surpreendente e ambíguo. Vamos começar, como de costume, com o mais importante e, talvez, o equívoco mais comum que, como uma erva daninha, cresceu na consciência coletiva. O harém não é de forma alguma um sinônimo de palavras. Bordel, não casa de tolerância, não lugar onde o único objetivo era satisfazer os desejos carnais do sultão. Sim, as relações íntimas entre o governante e suas concubinas, sem dúvida, existiam, mas isso era apenas uma faceta. E longe de ser a mais significativa de um complexo instituto social, um verdadeiro Estado dentro do Estado com suas próprias leis, tradições e hierarquia. Antes de tudo, o harém é a família do governante, seu clã, seu apoio e sua dor de cabeça. É o lugar onde vivia sua mãe, a Valide Sultan. As esposas legítimas, se houvesse, o que nem sempre acontecia. Irmãs, filhas, sobrinhas e, claro, numerosas concubinas. Mas por que o sultão, o padishá, o emir, não importa como o chamemos, precisava disso? Um número tão grande de mulheres, às vezes contado em centenas, ou até milhares. A resposta está na própria estrutura dos impérios orientais, na sua estrutura política e social. A dinastia é a pedra angular do poder, a base das bases, a garantia de estabilidade e prosperidade, ou, pelo menos, assim se acreditava. Quanto mais filhos nascerem do governante, mais firme será seu trono, e menores serão as chances de que o trono seja tomado por rivais, parentes, ou nobres ambiciosos. Mais estável será o Estado e mais tranquilo dormirá o próprio governante. Portanto, o nascimento de herdeiros, saudáveis e numerosos, era uma das principais, se não a principal, tarefas do harém. Fato interessante. Contrariando a opinião comum, os sultões nem sempre passavam a maior parte do tempo na companhia de suas concubinas favoritas. As favoritas, sem dúvida, existiam, mas nem sempre eram essas mulheres que conquistaram o coração do governante, que se tornavam mães dos herdeiros do trono. Considerações políticas, interesses dinásticos, o conselho, da Valide Sultan. Tudo isso desempenhava um papel muito maior do que uma paixão passageira. Havia até uma cerimônia especial chamada Noite de Hauvet, que o sultão passava com uma concubina. Não era apenas um ato de amor, mas um verdadeiro ritual, cercado por muitas regras e tradições. Imagine um enorme palácio, uma verdadeira cidade dentro da cidade, um verdadeiro labirinto de salas, corredores, pátios e jardins, onde vivem centenas, às vezes até milhares de mulheres, pertencentes a diferentes culturas, falando diferentes línguas, com diferentes personalidades e ambições. Como organizar a vida delas? Como manter a ordem? Como prevenir brigas, conflitos, intrigas?
A resposta é simples, embora não seja óbvia. Com a ajuda de regras rigorosas, uma hierarquia complexa, e em vários níveis, e um código de conduta não escrito, que era transmitido de geração em geração e absorvido desde a infância. No topo dessa pirâmide de poder, como uma majestosa e intransponível montanha, erguia-se a Valide Sultan, mãe do sultão reinante. Ela não era apenas a dona do harém, mas sua rainha não coroada, e muitas vezes o cardeal cinza de todo o império, a governante nos bastidores, cujo poder às vezes superava o do próprio sultão. A Valide Sultan possuía um enorme poder, controlava recursos colossais, influenciava nomeações para cargos estatais, mantinha correspondência com governantes estrangeiros e, às vezes, governava diretamente o Estado, especialmente se o sultão era jovem, inexperiente, tinha saúde frágil ou, simplesmente, não se interessava pelos assuntos de governo. Abaixo dela estavam as Kadin Efendi, as esposas do sultão. Se é que havia alguma, nem todos os sultões tomavam esposas oficiais, preferindo limitar-se a concubinas. Em seguida, vinham as Iqbal, as favoritas do sultão, mulheres, a quem ele dava atenção especial, presenteava e destacava do restante. E, finalmente, as numerosas Carié, as concubinas. Cada uma delas sonhava em subir nesta complexa escada hierárquica, atrair a atenção do sultão, dar-lhe um filho e, idealmente, tornar-se a nova Valide Sultan. E, ao contrário da opinião comum, amplamente divulgada em livros e filmes, entrar no harém para muitas garotas não era uma maldição, nem uma tragédia, mas uma sorte incrível, um verdadeiro elevador social, um bilhete para uma vida completamente diferente. Porquê? Sim, porque o harém não era apenas uma casa, não apenas um lugar onde viviam as mulheres do sultão, mas, sem exagero, uma escola de elite, uma verdadeira universidade para mulheres, onde elas recebiam uma educação que na época era inacessível para a maioria das mulheres, mesmo de famílias nobres. As garotas, que na maioria das vezes eram dadas ao sultão como um sinal de especial favor, como um presente valioso, ou capturadas durante campanhas militares, como troféus, eram ensinadas literalmente de tudo. Artes refinadas, música, tocar vários instrumentos, canto, dança, poesia, caligrafia. Línguas estrangeiras, o árabe do Alcorão, o persa da poesia e literatura, e às vezes línguas europeias, se as circunstâncias políticas assim exigissem. Literatura, história, geografia, teologia, fundamentos de matemática e astronomia. Imagine, nos haréns havia bibliotecas inteiras, repletas de livros manuscritos, pergaminhos inestimáveis. As garotas mais capazes, talentosas e ambiciosas podiam fazer uma carreira vertiginosa, tornando-se não apenas concubinas, mas figuras influentes na corte, conselheiras do sultão, administradoras de seus bens, gestoras de enormes fundos de caridade. E aqui não se trata apenas da famosa diplomacia de alcova, da capacidade de encantar o sultão com sua beleza e habilidade, de agradá-lo. Não. Trata-se de poder real, de influência real, sobre a política, economia e cultura do império. O harém era um verdadeiro centro político, uma arena oculta dos olhos alheios, onde se desenrolavam batalhas sérias, às vezes mais ferozes do que nos campos de batalha. Aqui teciam-se intrigas complexas, formavam-se alianças secretas, destinos eram destruídos e ascendiam ao auge do poder. Novos favoritos. As mães dos filhos do sultão travavam uma luta contínua e implacável por influência pelo futuro de seus filhos e, portanto, pelo futuro do império. Elas usavam todos os meios disponíveis, desde subornar eunucos e oficiais, espalhar rumores e calúnias, organizar conspirações, até pressionar diretamente o sultão, chantagem, e até mesmo assassinato. E os casamentos das filhas do sultão com dignitários de alto escalão, governantes estrangeiros e sheiks influentes eram instrumentos essenciais da política externa e interna, uma maneira de fortalecer o poder.
criar coalizões, garantir a lealdade das elites e prevenir rebeliões. Por exemplo, o casamento da filha do sultão, com o grande vizir, chefe do governo. Isso tornava o vizir praticamente um membro da família do sultão, seu parente, e fortalecia significativamente sua posição. Mas, ao mesmo tempo, o tornava mais dependente da vontade do sultão e da Valide Sultan. Existiam dinastias inteiras de grandes vizires que passavam seu cargo por herança, graças aos casamentos com as filhas dos sultões. Mas como era mantida a ordem nesse vasto e complexamente organizado reino feminino? Quem supervisionava o cumprimento das regras? Quem prevenia brigas e conflitos? Quem garantia a segurança das habitantes do harém e do próprio sultão? Essa função vital e essencial era desempenhada pelos eunucos, homens castrados que serviam como guardiões do harém e os únicos intermediários entre o mundo feminino fechado e o exterior. Existiam duas categorias principais de eunucos que se diferenciavam pela origem, deveres e status. Os eunucos negros, conhecidos como Qeslar Aasi, geralmente de origem africana, principalmente do Sudão e da Etiópia, eram responsáveis pela proteção das concubinas, manutenção da ordem interna no harém e supervisão do cumprimento das regras e tradições. O chefe dos eunucos negros, o Qeslar Aasi, frequentemente era uma das pessoas mais influentes do império, possuía enorme poder, tinha acesso ao sultão a qualquer hora do dia e da noite e podia intervir até mesmo em assuntos de Estado, influenciar nomeações e dar conselhos ao sultão e à Valide Sultan. Os eunucos brancos, Kapı-Ağası, geralmente de origem europeia, na maioria das vezes, dos Balcãs ou do Cáucaso, serviam no palácio, mas fora do harém e realizavam várias tarefas relacionadas à administração do harém, mas que não exigiam contato direto com as mulheres. Eles eram responsáveis por receber visitantes, entregar cartas e presentes, organizar as saídas do sultão e sua comitiva e pela compra de alimentos e artigos de luxo. Os eunucos não eram apenas servos, eles faziam parte do sistema, parte do mecanismo que assegurava o funcionamento do harém e de todo o império. A vida cotidiana no harém, ao contrário das concepções populares difundidas em inúmeros romances e filmes, não era uma sequência interminável de festas, entretenimentos e prazeres amorosos. Sim, havia noites musicais, apresentações teatrais, banquetes luxuosos e cerimônias solenes. Mas a maior parte do tempo as mulheres passavam, estudando, como mencionamos. A educação era muito importante, incluindo trabalhos manuais, bordado, tecelagem, tricô, leitura, orações e, claro, cuidados meticulosos consigo mesmas. Os banhos, os hammams, não eram apenas um lugar para se lavar, mas também uma espécie de clube, um centro da vida social do harém, onde as mulheres podiam interagir umas com as outras, compartilhar notícias, fofocar, discutir os últimos acontecimentos e fazer planos. Procedimentos cosméticos, massagens, escolha de roupas, joias, perfumes, tudo. Isso exigia uma enorme quantidade de tempo e esforço. Era uma verdadeira arte que requeria conhecimento, gosto e experiência. O harém era uma espécie de Estado dentro do Estado, com suas próprias leis de moda e beleza, com suas próprias tendências e padrões. As mulheres competiam entre si na sofisticação das roupas, originalidade dos penteados, habilidade no uso de cosméticos e fragrâncias. Mas o que sabemos sobre a vida no harém de primeira mão, de dentro, por assim dizer? Afinal, a maioria das informações que chegaram até nós são descrições de viajantes europeus, diplomatas, comerciantes, que geralmente viam apenas o lado de fora, a fachada cerimonial do harém, e mesmo assim, nem sempre de forma confiável, muitas vezes embelezando ou distorcendo o que viam. Felizmente, foram preservadas cartas, diários e memórias das próprias habitantes do harém, mulheres que passaram lá a maior parte de suas vidas. E esses testemunhos, essas vozes vivas do passado, muitas vezes refutam estereótipos estabelecidos, desmistificam mitos, desenhando um quadro mais complexo, multifacetado e, por vezes, bastante inesperado da vida por trás das grades douradas. Essas mulheres, aparentemente privadas de liberdade,
escolha e a possibilidade de controlar seu próprio destino, encontravam maneiras de se expressar. Lutavam por seus direitos, mesmo que dentro das regras existentes. Construíam carreiras, influenciavam a política, a economia e a cultura do império. Deixavam sua marca na história. Assim, o harém não é apenas um lugar onde as concubinas do sultão eram mantidas para seu prazer. Não é apenas uma gaiola dourada para belas prisioneiras. É uma instituição social extremamente complexa. Um microcosmo que refletia toda a diversidade, todas as contradições, toda a grandeza e todos os vícios do mundo oriental. É um mundo onde a beleza coexistia com intrigas, o luxo, com uma hierarquia rígida, a submissão feminina com uma incrível força de vontade e sede de poder, a aparente falta de liberdade com a possibilidade de obter uma educação brilhante e fazer uma carreira vertiginosa. Um mundo que ainda hoje agita a imaginação e inspira artistas e escritores, diretores, e nos faz questionar repetidamente o que realmente se escondia por trás das paredes do harém, essas paredes intransponíveis, como rochas guardadas por eunucos leais. Obrigado por passar este tempo conosco, mergulhando nos mistérios e enigmas do harém, este mundo surpreendente e contraditório. Se você gostou desta viagem ao passado, este mergulho na história, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Há muitas histórias interessantes, inesperadas e emocionantes pela frente. Até a próxima, até novas descobertas.